Olá a todos, continuando aqui com a Alachot de Tfilat HaDerech e como a pessoa deve se portar na viagem. Falo que tudo na oitava Alachá. Shu mitpalel Tfilat Shachrit baderech Izaer leitatev betalit gadol kemo shu mitpalel beit HaKnesset ki atalit katan rachok sheyeh kashur. Quando a pessoa for rezar durante uma viagem no caminho, deve se colocar talit gadol também. O tzitzit que a gente costuma usar, muitas vezes ele não tem o tamanho necessário para fazer a brachá, tem um tamanho mínimo específico, como a gente viu nas Alachot de tzitzit, então muitas vezes não tem o shiur, não tem a medida necessária para fazer brachá, então tem que colocar talit, ou seja, a pessoa deve rezar do mesmo jeito que ele rezaria na sinagoga. אם הולך ברגליו, אזי כשאומר הפסוק שמע ישראל, ברוך שם כבוד עולם ועד, צריך לעמוד שיכוון ליבו היטב, ואם רוכב או יושב בעגלה, מותר, ובתפילות 18 יעמוד. Quando a pessoa está viajando, se ele está viajando a pé, na hora que ele está rezando, quando ele chega no Shema Israel, Hashem Elokim, Hashem Echad, e Baruch Shem Kevod Olam Va'ed, ele deve ficar parado. Mesmo que a pessoa está viajando, andando, ele tem que parar para fazer o primeiro passuco do Kriyat Shema e depois ele pode continuar andando. Se ele estiver cavalgando, se ele estiver sentado no carro ou sentado em algum lugar, ele pode fazer isso dessa forma. Mesmo que o carro está andando, se a pessoa está sentada, ele pode se concentrar no Kriyat Shema, não precisa parar. O Betfilat 18 Yamod, na hora da Amidah, ele deve ficar de pé. Se a pessoa tem possibilidade de parar o carro para rezar de pé, esse é o ideal. Vimos na Chutz Ledarko, e mechol la'amod lechol pachot b'shosh brachot rishonos b'shosh brachot acheronot, mutav im lav, yitpalel meyushav ba'agala, v'yaseh akriot meyushav. Porém, se a pessoa está viajando, ele está com muita pressa, ele não tem tempo de parar agora para fazer a tefilá de Amidah, se ele consegue ficar de pé pelo menos nas 3 primeiras e 3 últimas, esse é o ideal. Se não, ele pode fazer tudo de pé e mesmo criar, mesmo o ato de se curvar, ele faz isso sentado. ואומנם, טוב יותר שיתפלל אפילו מיד בעלות השחר וגם מנחה אפילו מיד חצי שעה אחר חצות היום, כדי שיוכל להתפלל מעומד כראוי. Porém, no caso que a pessoa vai viajar, se ele não vai conseguir ficar de pé durante a Tfilat Shacharit, por exemplo, o melhor é ele rezar, mesmo que seja um pouco antes da hora. A gente costuma fazer Tfilat Shacharit somente depois do Netzach Hamah, depois que o sol nasce, que ele é visível, mas a priori, quando começa a Lota Shachar, que já começa a aparecer uma luminosidade no céu, já dá para fazer Shacharit. Então, se a pessoa não vai conseguir ficar de pé, é melhor às vezes antecipar um pouquinho o horário da Tefilá e Minchá também, fazer Minchá no primeiro horário e depois viajar. Obviamente, se a pessoa está viajando, começou a viajar à noite, vai viajar até a noite do dia seguinte, então a Alachá fica como foi falado na Alachá anterior. No começo da Alachá, desculpa. Non Alachá. המהלך בדרך והגיע את האוכל ולא מצא מים, נדבר בסימן מ' סעיף י'. בסימן מ' ב' סעיף י' ט' שאוכל פת אסור לצאת ממקומו עד שיברך ברכת המזון, ובסימן מ' ד' סעיף ו' נדבר שצריך לברך מיושב דווקא. Ele traz aqui com relação à pessoa que vai comer pão durante a viagem. Então, se ele não tem comida, se ele não tem água para Netilat Yadayim, apareceu lá atrás o quanto ele precisa viajar para trás, o quanto ele precisa viajar para frente, para procurar água para Motzi. Caso ele não tenha água na região dele, ele pode comer sem encostar no pão. Birkat Hamazon deve ser feito sentado, a pessoa não pode sair do lugar até fazer Birkat Hamazon. Algumas alachot ligadas a Birkat Hamazon foram vistas lá atrás nos capítulos 40, 42 e 44. Ve'omnam im achal baderech כשהוא מהלך, מותר לברך ברכת המזון גם כן כשהוא מהלך, מפני שאין דעתו מיושבת אליו אם צריך להתעכב, אבל אם אכל מיושב, גם ברכת המזון צריך להיות מיושב. וברכת המזון, o modo como ele faz Birkat Hamazon é de acordo com o modo como ele comeu. Se ele comeu andando porque ele estava com pressa, então o Birkat Hamazon pode ser andando também. Mas se a pessoa sentou para comer, ele tem que sentar para fazer Birkat Hamazon. 10 הלכה, קצת נוהגים שבהיותם בדרך ואוכלים בבית נוכרי, הם מברכים בזימון משום דלא הווי קביעות, ומכל מקום הם קבעו עצמם שם לאכול ביחד, אינו נכון לבטל זימון. Tem gente que costuma que às vezes eles estão viajando e no meio do caminho eles param em alguma hospedaria não judaica, que não é de Yehudim, etc., não é kasher, mesmo que eles tenham comida própria. Tem gente que costuma não fazer zimun nesse lugar, mas o costume que ele traz aqui é sim fazer zimun. Se a pessoa sentou para comer, um grupo de pelo menos 3 pessoas, se faz zimun normalmente, só se muda um pouquinho a linguagem da brachá, como ele traz aqui, v'amru arachamanu yishlach lanu berachá b'makom alichatenu, b'makom yeshivateinu ad olam, não para casa onde a gente se encontra, e sim para nossa viagem. V'mochlim mishelecha יכולים לומר, הרחמן יברך את בעל הבית הזה, וקאי את בעל הסעודה, ואם לאו אמרו, הרחמן יברך אותנו. Se tem alguém que trouxe a comida para eles, não é comida particular deles, é uma pessoa servindo os outros, então faz הרחמן יברך את בעל הבית הזה, que é a pessoa que serviu a comida, não o dono da hospedaria, ou ele faz הרחמן יברך אותנו, e não o dono dessa casa, porque eles querem fazer a brachá para eles mesmos. 11 הלכה, מדין אסור ללך בערב שבת יותר מ3 פרסאות, בין לביתו, בין למקום אחר.
כדי שיוכלו להכין תורכי סעודת שבת כראוי. Aparece na Gemara que a pessoa não pode viajar Erev Shabbat mais do que 3 parsaot. 3 parsaot são mais ou menos 12 quilômetros. O que a Gemara está falando lá é o seguinte, às vezes a pessoa não planejou passar o Shabbat em casa, ele estava na casa de estudos, no Beit HaMidrash, ele estava em algum outro lugar, e de repente ele decide, vou passar o Shabbat em casa. Agora a casa dele é longe, são mais que 10 quilômetros, mas ele decide, quer saber, vou viajar, vai ser algumas horas de viagem, mas eu vou chegar em casa e passar o Shabbat em casa. O que acontece é que não sabiam que ele ia voltar. Não sabiam que ele ia chegar para Shabbat. Então muitas vezes ele vai chegar em casa e de repente não tem comida suficiente para ele, pode dar briga, pode dar confusão. Então aparece na Gemara que não se viaja mais do que 3 parsaot, mais do que 12 quilômetros. Porém, escreve o Kitzur Shulchan que deixou Lachin Torchei Seudot Shabbat Karoi para ter comida. O Bemeneot Elo, mas aqui na nossa região, En Nizarim Bazem, Nem Shirov Elanam Mechinim Berevach, mas fala o Kitzur Shulchan que aqui na nossa região não se costuma tomar cuidado com isso, porque as pessoas costumavam, na região do Kitzur cozinhar bastante, sempre tem comida sobrando para Shabbat. Não cozinhavam contado de acordo com quantas pessoas tem, sempre cozinhavam bechefa com abundância bastante, então não tinha esse risco. Hoje em dia, que você pode avisar, estou indo para casa, estou indo passar Shabbat aí, também não tem problema, porque vai ter comida para a pessoa. Então, a halakha que aparece na Gemara de não viajar mais que 3 parsaot porque não vai ter comida, é só se realmente existe esse risco. ומכל מקום צריך כל אדם להיזהר מאוד שיכנס לאושפיזה בעוד היום גדול, כי הרבה חילול שבת ועל ידי מה שמתאחרים, ולכן נזהר מאוד ולא יסיתנו היצר לומר עוד היום גדול ודרך טוב. Mesmo assim, fala que quando a pessoa vai viajar sexta-feira, ele deve tomar muito cuidado para chegar a tempo, chegar antes de começar o Shabbat, bem antes de começar o Shabbat, porque muitas vezes acaba tendo Hilul Shabbat, já que a pessoa vai viajar, acha não, tem tempo, e muitas vezes ele vai acabar chegando em cima da hora, vai parar para tomar banho, um monte de coisa e acaba mechalel Shabbat. Por isso, de forma geral, a gente vai ver talvez quando chegar nas halachot de Shabbat, mas de forma geral se costuma ter pelo menos o dobro do tempo necessário para a viagem. Se é uma viagem de 1 hora, sair pelo menos 2 horas antes para chegar lá, ter bastante tempo para se preparar, e se às vezes tem um acidente no caminho, tem algum problema, tem sempre bastante tempo e não tem risco. Última halakha desse capítulo, מישהו ביום שבת קודש בדרך במלון ויש לו מעות, אם יכול להפקידם ולהצניעם, אסור להחזיקם בכיסו, שהרי יהיה מוקצה. ואם יתראה השם יגנבו ממנו, יתפרם ערב שבת ויגדו, וישב בבית ולא יצא בהם במקום שאין עירוב. היכם יש לחוש שמא מחמת זה שאינו יוצא כל היום מביתו, ירגישו שיש לו מעות ויגזלו ממנו, מותר לצאת בשבת כשהם תפורים בבגדו, אבל אם הם בכיסו בכל עניין אסור. Traz aqui o que acontece, alguém estava viajando, ele vai parar num hotel, ele tem dinheiro com ele e ele tem medo que vão entrar no quarto dele, vão invadir e vão roubar. Então se ele consegue esconder, tem um cofre, alguma coisa do tipo, esse é o ideal, deixa nesse lugar. Se não, ele traz aqui uma opção que é o seguinte, já que esse dinheiro ele é mukse, existe uma opção que se a pessoa ele tem um bolso que é costurado na roupa, ou seja, não é um bolso que é feito a partir da roupa, não é que parte do bolso é a roupa em si, é um bolso externo que é costurado na roupa, então não tem problema andar com isso no Shabbat, quer dizer, o ideal é que a pessoa não carregue o mukse dessa forma, mas ele está carregando o mukse de uma forma incomum. Então, se ele tem um risco de perder esse dinheiro, ele tem medo que vão roubar dele, então ele poderia carregar dessa forma, uma situação mais incomum, mas esse é o caso trazido no Kitzur Shulchan Aruch, sobre alguém que está viajando e ele tem dinheiro, ele tem medo que podem acabar roubando. Com isso a gente já termina as halachot de Tfilat HaDerech, Bezrat Hashem. Em breve começamos o próximo capítulo sobre Tfilat Mincha.